noite. Glória a Deus. Mais uma vez, mais uma aula, mais um momento que nós temos aí de aprendizado. E hoje nós temos muito para aprender, muito para aprender. E nós já vamos começar com força total da nossa aula de hoje, que vai ser muito boa. Nós vamos estar entrando no livro do Êxodo, como estamos estudando o Pentateuco. Nesse estudo do Pentateuco, nós vamos fazer a finalização do livro do Gênesis, entrando no livro do Êxodo. Para quem tem um livro e está nos acompanhando, nós estamos na página 39. Antes da gente ir da página 39 do livro, nós vamos estar lendo na Bíblia Sagrada. Todos nós agora, nós vamos estar lendo no livro do Gênesis. Livro do Gênesis, nós vamos estar lendo no capítulo de número 46, nós vamos estar lendo um texto para a gente começar os nossos estudos. Depois da gente ler no capítulo 46, nós vamos para Êxodo, capítulo de número 1. Então nós temos o início, nós temos o início do nosso estudo e temos dois textos base. O primeiro é em Gênesis, capítulo de número 46, e vamos ler apenas o versículo de número 27. Esse aqui traz uma importância dos filhos de Jacó indo para o Egito, descendo para o Egito. E o que diz o texto? Gênesis 46, 27. E os filhos de José, que nasceram no Egito, eram 2. Todas as pessoas da casa de Jacó que vieram para o Egito foram 70. Então a gente vê que os filhos de José que nasceram no Egito foram 2, Manassés e Efraim, e o próprio José que já estava no Egito. E aí a gente vê os irmãos de José, junto com seu pai e toda a sua família, a Bíblia diz toda a sua casa, estão descendo ao Egito, 70 pessoas. Agora nós vamos também ler no livro do Êxodo, capítulo de número 1, e o versículo de número 1 até o versículo de número 6, livro do Êxodo, capítulo de número 1. A partir do versículo 1 nós vamos ler até o versículo de número 6. São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou segundo a sua família. Rúben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulun e Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Assé. Todas as pessoas, pois, que desceram de Jacó foram 70. José, porém, estava no Egito. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Então, nós temos para o estudo agora, dentro do Pentateuco, nós vamos estudar o livro do Êxodo. E para estudar o livro do Êxodo, nós temos que entender quem está descendo ao Egito, e ali vai formar o que nós chamamos posteriormente de nação de Israel, o povo de Israel. Para começar, nós temos que entender quem são os filhos de Jacó e a formação das 12 tribos. E é isso que nós vamos estar trabalhando hoje no decurso do nosso estudo, da nossa caminhada. Nós vamos adentrar profundamente, capítulo por capítulo, no livro do Êxodo. Hoje nós precisamos fazer um levantamento acerca
dessa formação aqui para a gente entender bem, para quando a gente estiver estudando o livro do Êxodo e a gente tirar esse povo de dentro do Egito, a gente já vai ver que eles já estão saindo praticamente bem organizados. Não é? E a gente pega aqui esses dois textos falando que Jacó ele está descendo ao Egito, José já está lá, José já tem família, José ele se casa dentro do Egito e ele tem dois filhos, o nome de um é Manassés, primogênito, e o nome do outro é Efraim. E agora no livro, na página 39, nós temos algo aqui que nós precisamos ler e é dentro dessa formação que nós temos no quadro. E aqui estão, no final da página 39 está aí a família de Jacó. A família de Jacó. E nós temos a colocação no quadro. Jacó teve duas pessoas, duas esposas e duas concubinas, as quais, com exceção de uma, não quis, sendo obrigado a aceitá-la sobre circunstância. Circunstâncias infelizes. Delas nasceram 12 filhos. No livro. No livro. Tem livro lá. Nasceram 12 filhos. Agora, olha aqui o comentarista, ele está dizendo que teve uma das esposas que ele não quis, ele não queria casar com ela, mas sobre circunstância, ele se viu obrigado. E quem era ela? Lia, né? Que, no caso, Jacó, ele estava ali no noivado com Raquel e acabou casando com Lia. E nasceu aqui 12 filhos. Está faltando alguém aqui. Está faltando uma filha, que não está sendo contabilizada aqui. Tá? Continuando a nossa leitura, nós temos de Lia, Rúben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, invertindo o U para o O. De Raquel, José e Benjamim. De Zilpa, serva de Lia, Gade e Asser. De Bila, serva de Raquel, Dan e Naftali. Essa família polígama, com muitos fatos vergonhosos contra si, foi aceita por Deus como um todo, para dar início às 12 tribos que se tornaram a nação messiânica escolhida por Deus. Vamos para o quadro. Então nós temos os filhos de Jacó e a formação das 12 tribos. Porque é necessário a gente entender isso aqui, esse gráfico. Porque aqui nós vamos ter toda a história do povo. Daqui a pouco a gente vai colocar essa galera aí dentro de cada ano. Então, o quadro não deu para escrever todos, então a gente vai seguir a sequência do quadro e aprender algumas coisas sobre o mesmo. Primeira coisa, nós temos os filhos de Jacó que está nascendo com Lia. Lia está tendo filhos e mais filhos, e agora Jacó, junto com ela, está tendo uma família. Nasce o primeiro filho e o nome desse menino vai ter um significado a qual ela traz um sentido. Porque quando nasce Rúben, o nome do menino é Veja o Filho. Lembra que nós falamos que quando Jacó casa com Lia, ele não queria casar com ela? Lia ou Leia. Então, quando ele casa com Lia, e ela tem o primeiro filho, que é o primogênito, o nome do menino vai se dar como
Veja o filho. Por quê? O que ela quer? Chamar a atenção de Jacó. Chamar a atenção de Jacó. Ela não tinha o amor de Jacó. E ela está querendo atrair o amor de Jacó. Ela está dizendo, olha, eu estou te dando filho. Vê o que eu tenho na mão. Bom, aí nasce o segundo filho, que é Simeão. E ela dá continuidade ao mesmo propósito do primeiro filho. Porque quando nasce Simeão, ela diz no seu coração, quem sabe agora ele me ouve. Quem sabe agora ele me ouve. Então o nome de Simeão é ouvir. Ouvir. Ela está tentando chamar a atenção. Nasce o terceiro filho de Lia. E qual é o nome da criança? Levi. Levi. Esse nome Levi, ele vai ter um sentido que ela quer que esse menino que nasceu venha unir o seu esposo a ela. Vê que os meninos estão nascendo e Lia tem uma intenção. Mas ela não está entendendo que o nome Levi, que ela quer atrair o seu esposo para si, também esse nome vai se tornar profético, porque Levi vai ser a tribo, vai ser o povo, vai ser os escolhidos que vai unir todas as outras tribos. Todas as outras tribos vai estar em volta de Levi. Levi. Aí nasce Judá. Nasce Judá. O nome Judá agora é um momento de exaltação, porque é o quarto filho. E Judá quer dizer louvor. Quer dizer louvor. Agora ela está louvando ao Senhor pelos seus filhos que estão nascendo. Então a gente vê que quando está nascendo os filhos de Lia, ela está tendo uma felicidade no seu coração e a intenção é a conquista do esposo. A conquista do esposo. Pastor, deixa eu falar. E ela tem essa intenção no coração e realmente os seus filhos, que de uma forma profética, estão nascendo com um sentido também espiritual. Nasce Sacar. Veja que a Lia, ela está com muitos filhos. Ela é muito fértil. Enquanto a sua irmã não é tanto assim. Nossos alunos estão chegando, uma bênção, glória a Deus. Vai se ajeitando aí. Nossos alunos estão aí participando aí das nossas aulas. Fora os nossos amigos que estão formados agora via YouTube e via Instagram. Então, agora está nascendo também Issacar. Issacar, que quer dizer recompensa. Recompensa. Ela se sente muito recompensada por Deus. E aí, nós temos Zebulon. O Zebulon, que quer dizer dádiva, presente. E presente de quem? De Deus. Presente de Deus. Dádiva de Deus. Porque ela está gerando. Ela está tendo muitos filhos. Propositalmente, está faltando alguém aqui. Não coloquei. Mas aqui nós estamos estudando sobre a formação das 12 tribos. As 12 tribos de Israel. E falamos sobre os filhos de Lia. Agora nós vamos passar para os filhos de Jacó com Raquel, amada Raquel. Aqui ele trabalhou 14 anos para casar com ela. Para casar com ela. Grazélia, tem como você tirar uma foto aqui? Tira uma foto, porque aí eu coloco no grupo para aqueles que não estão aqui hoje na aula, porque às vezes na imagem não dá para aparecer bem. Está dando para aparecer?
Glória a Deus. Nós temos Raquel agora tendo 2 filhos de uma grande importância. Esses 2 filhos. Nós temos o primeiro filho de Raquel, que é chamado de José. E a palavra, o nome, o sentido do nome José quer dizer multiplicar. E dá o sentido também de frutífero. Sentido de frutífero. Aquele que é multiplicado, aquele que é acrescentado. E o segundo filho, que aí nós temos, é o Benjamim. Benjamim, ele vai ter alguns sentidos espirituais no seu nome. Primeiro, filho do meu sucesso. Filho do meu sucesso. Segundo, filho da minha mão direita. Ou filho da minha destra. Ou aquele que luta com a mão direita. Esse nome aqui vai ter um sentido muito forte. Muito forte. Né? Filho da minha mão direita. E a gente vai descobrir na Bíblia que da tribo de Benjamim, futuramente, até na época dos juízes, vai ter um juiz que é da tribo de Benjamim. E o nome dele é Eude. E Eude era canhoto. E não só ele, mas tinha também mais 700 homens que atiravam com a mão direita e eram muito habilidosos. Aliás, com a mão esquerda, eram canhotos. Então, olha que interessante, aquele, né, o oposto, o filho da minha mão direita, aquele que luta, que guerreia com a mão direita. Então a gente vai ver que dentro de Benjamim, a gente vai ter muitos canhotos. Então, o sentido aqui não é dele ser destro, a mão que ele luta. É porque é algo profético aqui. Então nós temos Benjamim, filho do meu sucesso. Por quê? Agora, Raquel era o quê? Estéril. Tem um filho e o segundo filho. Deus abre a sua madre. Deus abençoa Raquel. Nós vamos agora passar para dar continuidade. Depois a gente vai escrever mais algo aqui, muito importante, seguindo a sequência aqui. Bom? Enquanto a gente está se organizando aqui nos nossos estudos, essa base vai ser muito importante. No livro, quem é a terceira que vai dar filhos a Jacó? Zilpa. Zilpa era serva de Lia. Zilpa também, ela vai dar 2 filhos. O nome, nós vamos em qual? No 8º filho? 7. Seja depois quando Jacó e Benjamim. No 8º. José e Benjamim. Zilpa, no caso, é o 9º filho. Gade. E Azer. Ou Aser. Ainda mais na época dos patriarcas. Quanto mais filho, mais próspero ele seria. Então, eu tenho um Gade, que o seu significado
Sorte. Gad quer dizer sorte. E Azer, o Acer, quer dizer feliz. Feliz. Cada nome com o seu significado dentro daquilo que está acontecendo dentro do cenário profético. Agora nós vamos para a próxima esposa. Qual é o nome dela? Bila. E Bila, nós temos o 11º, que é Dan. Qual é o outro? Naftali. Esse nome Dan, ele é bem interessante. A tradução do nome Dan quer dizer juízo ou justiça. Justiça. Hoje nós não vamos falar sobre símbolo. Então, dá para escrever. Em cima e tudo. Gente, me ajuda. Me ajuda. Juízo e justiça. Esse é o significado do nome Dan. Naftali quer dizer luta. Luta. Agora vamos voltar para Jacó. Vamos voltar para Jacó. Jacó e Lia. Que vai ter uma filha. E o nome da filha é Diná. Diná. O significado da palavra Diná, significado do seu nome, quer dizer justa. Quer dizer justa. Esses são os filhos de Jacó. Nós temos agora, vou pegar um espaço aqui. Posso apagar esse aqui? Apaga esse. Nós temos agora também José tendo filhos. José, ele tem filhos. Filhos de José, quais são? Manassés,
E o segundo filho é Efraim. Efraim. Quando nascem esses filhos de José, eles nascem já no Egito. Eles nascem já no Egito. E o nome desses dois meninos aqui, ele também vai ter um sentido na vida de José. A gente tem que entender que os nomes judaicos, eles tinham o seu sentido. Tá? E o nome Manassés quer dizer faz esquecer. Esquecer. Quem faz? Deus. Deus me fez esquecer. Ou faz esquecer. E a gente vai entender o porquê. O nome Efraim quer dizer frutífero. Ou próspero. Próspero. E o que é que nós temos aqui? Nós temos José dentro do Egito. Lembre que o nome José já quer dizer multiplicado, abençoado, frutífero. Nasce agora Manassés, seu primogênito. Manassés, ele vai ter tribo. Efraim também vai ter tribo. E nós estamos falando da formação das 12 tribos de Israel. Como que elas se formaram? Quem são essas 12 tribos? Então, Manassés, que quer dizer Deus me faz esquecer. Esquecer o quê? Todo mal que me fizeram. Por que José ele vai ser tão abençoado? Por que Deus, a gente vai ver na história de José, essa presença constante de Deus? É porque José era aquele que não conseguia guardar no coração coisa ruim. Porque tinha um agente na vida de José, o próprio Deus. Ele atribui a tudo que ele passou e não guardar coisa ruim no coração, a ação de Deus. Deus me faz esquecer. Deus me fez esquecer. Não é que Deus passou uma esponja na mente de José. É que Deus fez José esquecer. Fez José não guardar mágoa. Fez José ser diferente em meio ao mal que lhe fizeram. José é um bom exemplo daquela pessoa que de tudo que de mal que fizeram para ele, ele não amargurou o coração. Ele não mudou quem ele é por aquilo que fizeram. Como tem pessoas que dependem de estar bem por causa do outro. Se o outro lhe fizer mal, acaba com ele. Então, a felicidade dele está dependendo mais dos outros do que dele próprio. Porque se você, para ter paz, você depende de alguém estar bem com você, a tua paz está dependendo dos outros. Porque se alguém te chatear, a tua paz vai embora. Então a tua paz não está no teu controle, está no controle daquele que tirou a tua paz. José é diferente. Ninguém tirava a paz de José, porque a paz de José não dependia do que acontecia com ele através dos outros. Deus me fez esquecer. Deus me fez esquecer. A gente vê que Deus transformou o mal em bem. Isso era José. Isso era José. Tá? Agora, depois de Deus trabalhar no coração de José, a gente não vê um José problemático. Você não vê um José trazendo para a sua vida de hoje o que aconteceu com ele antes. Você não vê José, depois do reencontro com os irmãos, jogar na cara tudo que passou. Você não vê José maltratar, porque foi maltratado. Então a gente vê que José é um cara diferenciado que nos ensina muito. Segundo filho, Efraim, frutífero.
No literal é assim, ó. E Deus me fez prosperar. E Deus me fez frutificar. Duas vezes é o sentido do nome de José. Se o nome José é multiplicado, o nome Efraim é duas vezes multiplicado. Que bênção! Que bênção! A gente vê agora o nome dos filhos de José. E temos aí um terceiro filho de Jacó, uma 13ª filha, que é Diná. E nós aprendemos que o nome feminino, ele não conta nas 12 tribos. Na época dos patriarcas, um clã, que é uma família, o patriarca desta família era um homem, não tinha matriarca. Então todas as famílias eram estabelecidas por homem. Cabeça da família era o homem. Então não se contava-se as mulheres. Elas não tinham esse espaço de estar à frente de uma família. Então as mulheres, no caso aqui, na formação das 12 tribos, a gente vê que Diná, ela não tem tribo. Agora vamos passar para uma outra parte muito importante, muito boa, que é como é formada as 12 tribos de Israel. Isso aqui é bom anotar e escrever, porque nós vamos passar aqui agora, porque aqui tem alguns segredos que a gente precisa aprender. Então nós vamos lá. Quem são as 12 tribos de Israel? Primeiro, Rúben. Segundo, Simeão. Vamos botar todos os filhos de Jacó e depois a gente vai estar separando alguma coisa aqui. Nós temos também Levi. Nós temos Judá. Issacar. Que mais? Zebulon. José. Que mais? Benjamim. Gade. Azer. 10. Azé. Dan. Naftali. Dan. Naftali. 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 Não é? Alguma coisa está errada aqui. José tem mais um filho.